Sabe, uma das perguntas mais fascinantes sobre os evangelhos é: por que existem 4 versões da vida da mesmíssima pessoa? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus de jeitos tão diferentes? Bom, nesta análise, a gente vai focar justamente no Evangelho de Mateus para tentar desvendar o retrato único que ele quis pintar de Jesus. O nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente precisa entender por que, afinal, existem 4 retratos. Depois, vamos mergulhar na missão específica de Mateus e nas técnicas que ele usou para construir essa imagem. Na sequência, vamos analisar um exemplo bem dramático e, no final, a gente amarra tudo numa conclusão. Então, aqui está a grande questão que guia a nossa conversa. E a resposta, olha, não é um erro ou uma contradição, é um propósito deliberado. Cada autor tinha um objetivo muito claro, e quando a gente entende esse objetivo, a chave vira. Muda completamente o jeito que a gente lê essas narrativas. Então, bora para a nossa primeira parte. É aqui que a gente vai explorar essa ideia de que os evangelhos não são cópias, mas sim retratos com pontos de vista diferentes. A melhor forma de pensar nisso é como se fossem testemunhas num tribunal. 4 pessoas veem o mesmo evento, mas cada uma vai lembrar e destacar detalhes diferentes dependendo da sua perspectiva, certo? Os evangelhos não são cópias com defeito, são relatos super intencionais, cada um pintando um retrato para um público bem específico. E esse resumo aqui é perfeito. Cada evangelho tem um sabor. Marcos é rápido, cheio de ação. Lucas tem um olhar universal, para todo mundo. João é super profundo, teológico. E Mateus, o nosso foco de hoje, está totalmente focado em apresentar Jesus como o cumprimento das profecias judaicas, o tão esperado Messias Rei. E com esse foco em mente, vamos mergulhar de cabeça na missão particular de Mateus. O ponto crucial aqui é o público. Mateus estava escrevendo para pessoas que conheciam as escrituras judaicas, tipo, de trás para frente. O trabalho dele não era contar uma história nova do zero, mas sim conectar os pontos, mostrar como a vida de Jesus era a peça que completava um quebra-cabeça profético que vinha sendo montado há séculos. 43. Esse é o número de vezes que Mateus cita ou faz alusão direta ao Antigo Testamento. É um número realmente impressionante. Ele está usando a própria Escritura como sua principal evidência, mostrando o tempo todo. Estão vendo? Aconteceu exatamente como os profetas disseram que ia acontecer. E essa citação de Santo Agostinho, nossa, resume perfeitamente o projeto de Mateus. A ideia é que para entender de verdade Jesus, que é o Novo Testamento, é preciso enxergar como a história dele já estava entrelaçada na história de Israel, lá no Antigo. Uma coisa revela a outra. Ok, então a gente já sabe o objetivo de Mateus. Mas como ele fez isso na prática? Vamos ver as técnicas que ele usou para construir esse retrato. A maioria dos estudiosos concorda que o Evangelho de Marcos foi escrito primeiro. Mateus, escrevendo depois, tinha o texto de Marcos como referência. E ele faz edições de propósito, pequenos retoques, para tirar alguns traços de limitação humana e dar mais ênfase à majestade e à autoridade divina de Jesus. Olha só essa comparação. Onde Marcos diz que Jesus ficou indignado ou surpreso, Mateus simplesmente tira a descrição emocional. Não é que ele esteja mudando os fatos, ele está ajustando o foco. Ao tirar esses detalhes, ele eleva a figura de Jesus, apresentando menos como um homem sujeito a emoções e mais como uma figura divina, sempre no controle. E agora, olha só esses números. A palavra prostrar-se, que é um ato de reverência profunda, quase adoração, aparece 13 vezes em Mateus. Compara isso com Marcos, que só tem 2 vezes. Isso não é coincidência, de jeito nenhum. Mateus mostra o tempo todo as pessoas caindo aos pés de Jesus, reforçando a mensagem central. Este não é apenas um grande mestre, é uma figura digna de adoração. Agora, vamos ver todas essas ideias em ação numa das histórias mais dramáticas do Evangelho de Mateus. O cenário é de puro caos. É madrugada, a hora mais escura. Os discípulos estão exaustos, apavorados, no meio de uma tempestade violenta. E Jesus não está com eles. O barco, que representa a segurança, está prestes a ser destruído pelas forças do caos que é o mar agitado. E então, no meio do terror, uma figura aparece, fazendo o impensável, caminhando sobre as ondas. Para a mentalidade da época, caminhar sobre o mar era algo que só Deus podia fazer. E as primeiras palavras de Jesus não são de explicação, mas de uma calma divina, revelando sua identidade e seu poder. Então vem o momento de Pedro. No impulso de fé, ele sai do barco. E funciona. Ele anda sobre a água. Mas no momento em que ele tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade ao redor, para o vento ou para as ondas, o medo toma conta e ele começa a afundar.
O grito dele é o clamor de qualquer um que se sente sobrecarregado. E este é o clímax. Jesus não apenas acalma a tempestade. O texto diz que ela cessou, parou na hora. No instante em que a presença divina entra no barco, o caos é dominado. Isso demonstra uma autoridade absoluta sobre as forças da natureza. E aqui está o objetivo final de Mateus. A história não termina com o fim da tempestade. Termina com a confissão dos discípulos. Eles se prostram, lá está aquela palavra de novo, e declaram a identidade divina de Jesus. A história inteira foi projetada para levar exatamente a essa conclusão. Essa narrativa funciona em 2 níveis. É o relato de um milagre, mas é também uma lição atemporal sobre a fé. A mensagem é clara. O poder para superar as tempestades da vida não vem de nós, mas de manter o foco fixo na presença e no poder de Jesus. Vamos agora concluir juntando todas as peças do retrato que Mateus pintou. Assim, o retrato que Mateus pinta é majestoso e autoritário. É um Jesus que cumpre profecias, comanda a natureza e é digno de adoração. Cada detalhe, cada omissão e cada história que ele escolhe contar serve para pintar essa imagem específica para o seu público. E isso nos traz de volta ao início. As diferenças nos evangelhos não são uma fraqueza, mas uma força. Juntos, eles nos dão uma visão muito mais rica, tridimensional de Jesus. Cada retrato adiciona profundidade, cor e textura à nossa compreensão geral. E a gente termina com esta pergunta para reflexão. Entender a intenção de Mateus transforma a leitura do evangelho dele de uma simples crônica para um argumento teológico poderoso. E essa lição vai além. Ao ler qualquer texto, seja antigo ou moderno, perguntar qual era o objetivo do autor abre novas camadas de significado.